Abandono de idosos é uma violência triste e silenciosa. Atualmente as pessoas dizem não terem tempo para nada, mas nunca podemos esquecer de visitar aqueles que conhecemos e até mesmo tirar um tempo para ir a alguma casa de acolhimento. Oi, vovô! Prevenção, violência não. Realização Centro Júlio Dário. TV Sintonia, a TV que passa você. Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Olá, hoje é sábado, 6 de fevereiro e começa agora mais uma edição do programa Semana Ilustrada. Aqui você acompanha as principais notícias da semana. Veja agora os nossos destaques. Prefeitura anuncia medidas de combate ao Covid-19. Câmara aprova projeto de lei que cancela feriado de carnaval. Clube Araxá completa 50 anos. E um novo editorial Raio-X com Olavinho Drummond. Em uma coletiva de imprensa realizada pela Prefeitura de Araxá, novas medidas de combate à Covid-19 foram anunciadas. Acompanhe agora. Estavam presentes na mesa o prefeito Robson Magela, o vice Mauro Chaves, a secretária de Saúde Diane Dutra e o presidente da Câmara Rafael Rios. Na oportunidade, foi anunciado que o município receberá nos próximos dias mais 1.600 doses de vacinas contra o coronavírus, sendo 1.070 da AstraZeneca e mais 530 novas vacinas da Coronavac. As doses ainda serão destinadas às pessoas pertencentes ao primeiro grupo de imunização, composto por profissionais da saúde e idosos. Nós ainda teremos, das 749 do Butantan ainda, que vem daqui 14 dias, que é referente à segunda dose de quem já foi vacinado. Essas todas agora, 1.600, nós teremos 1.600 pessoas vacinadas. Lembrando que elas têm período de intervalo diferente, A do Butantan são de 14 a 21 dias para a segunda dose e a outra AstraZeneca são 3 meses. Então nós receberemos posteriormente a segunda dose dessas vacinas. O número de leitos de UTI da rede pública também será ampliado. Atualmente, são 13 leitos que atendem 8 cidades da microrregião. A nova demanda vai aumentar para 20 o número de vagas. Nós acompanhamos diariamente o número de casos, que é preocupante, e vamos acompanhando também o número de internações. Então foi nos dando a preocupação e mostrando a necessidade da ampliação dos leitos. Estamos junto com a rede tentando reestruturar a Santa Casa, contratando profissionais para a gente ampliar esses 20 leitos. E é importante a população entender também que a UPA está totalmente equipada, preparada. Se além desses 20 leitos a gente precisar, eu tenho condições de montar na UPA mais 16 leitos ainda de UTI. Entre os assuntos abordados hoje, além do aumento do número de leitos e a chegada de novas doses de vacinas, foi anunciado também o cancelamento dos pontos facultativos de carnaval na segunda e na quarta-feira e um projeto em tramitação para a Câmara, que pede também o cancelamento do feriado municipal da terça-feira. Quando tem esses feriados prolongados, as pessoas geralmente vão para a cidade turística. Então, para que não haja esse feriado prolongado, para as pessoas não saírem de Araxá, e infelizmente eles podem vir contaminadas, porque aumentou muito o número aqui em Araxá. Então nós resolvemos fazer dessa maneira, cancelando o feriado, inclusive o feriado municipal, que vai um projeto para a Câmara, para ser votado, para que a gente possa cuidar das pessoas de Araxá com mais segurança. Outras ações, como a fiscalização ostensiva a bares e restaurantes, com a proibição de shows ao vivo, fazem parte das medidas de prevenção ao avanço da pandemia. Infelizmente, os barzinhos estão lotados, as pessoas não estão seguindo o decreto, algumas. Onde tem música ao vivo, infelizmente, os empresários não estão seguindo também essa questão do decreto. Eu sou absolutamente contra fechar o comércio, mas eu também
peça a colaboração, compreensão e ajuda dos empresários para que eu não precise chegar ao ponto de ter que fechar um comércio. E de repente o bar, o restaurante, enfim, não seguir, na segunda notificação com certeza ele será fechado por 15 dias. A Câmara de Araxá aprovou na primeira reunião ordinária do ano o projeto de lei que cancela o feriado de carnaval na cidade. Na reunião realizada ontem, os vereadores aprovaram por unanimidade o projeto encaminhado pelo Executivo, que previa o cancelamento do feriado de carnaval, previsto para o dia 16 de fevereiro. Nessa semana, o prefeito Robson Magela já havia anunciado em uma coletiva de imprensa o cancelamento dos pontos facultativos da segunda e da quarta-feira. E na reunião da Câmara, também foi aprovada, por 14 votos a 0, uma emenda que transfere o feriado de carnaval para o dia 8 de setembro. Essa data ainda pode ser revogada dependendo do avanço da pandemia. Caso isso aconteça, o novo projeto de lei será apresentado com uma nova data a ser apreciada pela Câmara de Araxá. O Clube Araxá completou ontem 50 anos de fundação. O espaço faz parte da história e da cultura da população da cidade. Acompanhe. As fotos representam com exatidão a relação do espaço com Araxá. Pelo clube já se passaram muitas pessoas de todos os tipos e classes. Seja nos famosos bailes das décadas de 70 e 80 ou em eventos glamurosos como casamentos e festas que contagiavam a todos no local. O bailão era animado e a galera se unia aqui para festejar com muita música ao vivo. Quem nunca veio ao clube talvez não tenha noção da importância dele para a cidade. São 50 anos de existência de um local que fez e continua fazendo parte da vida de muitos araxaenses. O Clube Araxá sempre foi um palco de grandes eventos, grandes movimentos. Para você ter uma ideia, até 2008, as apurações das eleições eram feitas aqui no Clube Araxá. O Clube Araxá sediou grandes jogos de futsal, sediou os GIMs, que eram jogos do interior mineiro. Aqui se fazia concurso de Miss, tinha o Glamour Girl, e artistas famosos se apresentaram aqui, mesmo com teatro, bandas como Skank, Cazuza, Oswaldo Montenegro, Sai Guarabiras, pessoal, tudo se apresentou aqui. Este convite, por exemplo, é de 1983. Nele, as pessoas são convidadas para uma reinauguração que promoveria solenidades e eventos esportivos durante os dias 2 e 3 de abril daquele ano. A peladinha entre amigos, o jogo de sinuca e a diversão nos dias quentes de calor na piscina contagiavam os araxaenses. O clube foi fundado no dia 18 de julho de 1967 e inaugurado em 5 de fevereiro de 1971. Por aqui já se passaram vários carnavais. A Festa Fantasia era uma das mais famosas e para quem as frequentou, restam as lembranças. As festas aqui eram sensacionais. Eu lembro de festas da fantasia aqui com quase 3.000 pessoas. Vinham pessoas de todos os lugares de Minas. A gente esperava os finais de semana para as festas que iam acontecer no clube. Geralmente a maioria das festas acontecia aqui. Tudo que a gente ia divertir com os amigos, todas as lembranças boas que a gente tem com os amigos, aconteceram aqui. E aqui se encontra todas as gerações. A gente fala que o Clube Araxá não é só o clube da família, é o Clube de Araxá, um clube que tem história, um clube que tem um passado rico, importante, e foi um dos pioneiros na parte social, artística, cultural, política e até empresarial da cidade de Araxá. Atualmente, o espaço conta com 2 salões de festas, áreas de churrasqueira, bar, áreas sociais esportivas, como quadras de peteca e ginásio para futsal e vôlei, academia, sala de pilates, piscina e saunas. Para nós é uma satisfação muito grande estar participando dessa comemoração, devido ao que hoje o Clube Araxá representa para a cidade. Para hoje atender a exigência do público atual, algumas mudanças foram feitas, né? Igual aquecimento de piscina, atender algumas expectativas, tipo energia sustentável. Então a gente tem algumas adequações que hoje é exigida pelos órgãos ambientais. Então teve algumas mudanças, mas sem mexer na estrutura externa do clube. A intenção de sempre, é claro, é que o clube aprimore as instalações e continue a fazer parte, por mais meio século e muito mais, da história e do entretenimento da cidade. Em instantes, o primeiro encontro de prefeitos da região foi realizado no Teatro da Cidade.
E a Prefeitura inicia projeto de higienização de locais públicos como forma de prevenção ao Covid-19. Semana Ilustrada volta já. Negligência contra idosos é a falta dos cuidados necessários pelos familiares ou instituições. Devemos sim compreender suas limitações e os ajudar. Ou mesmo buscar por auxílio externo, mas nunca negligenciar suas necessidades. Oi, dona Rosa, pode deixar que eu vou pegar os remédios da senhora, tá bom? Prevenção. Violência não. Realização Centro Júlio Dário. Se hoje a máscara esconde um sorriso, é no olhar que mostramos a esperança. E esse quebra-cabeça que parece faltar uma peça nos leva a entender o quanto ainda temos que cuidar de cada momento. A consciência é de todos, por você, por nós e por quem você ama. O coronavírus não acabou. As ações de hoje são responsáveis pelas consequências do amanhã. Viva por inteiro! Prefeitura Municipal de Araxá. Nosso compromisso é com você. Inicialmente, muitas pessoas não acreditavam muito na ecoterapia. Porque a ecoterapia ainda é muito desconhecida para muita gente, né? Nós não tínhamos estrutura nenhuma. Se chovia, não tinha ecoterapia. E se o sol estava muito forte, também não tinha como fazer. Perante todas essas dificuldades, em 2016, infelizmente, os atendimentos tiveram que ser paralisados. Quando foi paralisado os trabalhos, me deu um start. Por que não a gente pegar a nossa força da comitiva e direcionar para essa ecoterapia que beneficia tantas crianças e tantas pessoas? É difícil não se emocionar ao ver alguém numa cadeira de roda que sobe num cavalo e se sente independente. Isso é muito, assim, é perfeito, é transformador. E eu tenho certeza que vai transformar mais ainda. A gente tem muita gratidão por tudo que eles fizeram por nós. Esta semana foi realizada a cerimônia do primeiro encontro de gestão municipal integrada. O evento teve o objetivo de atualizar e integrar os prefeitos da região sobre assuntos relacionados ao controle, inovação e tecnologia. O evento foi promovido pelo Instituto de Defesa da Cidadania e Transparência de Minas Gerais, o IDCT, em parceria com a Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá, a AMPLA. Estiveram presentes autoridades como prefeitos e vereadores da região, assessorias e representantes do Ministério Público do Estado. O encontro destinado aos 9 prefeitos dos municípios pertencentes à AMPLA busca estimular a transparência dos municípios para com o Ministério Público e de tratar assuntos relacionados ao controle financeiro e à inovação. Precisamos de utilizar as ferramentas tecnológicas à disposição da administração pública, porque isso faz com que se alcance melhores resultados, cumprir essa legislação, no intuito de mostrar ao cidadão o zelo com a administração pública que o gestor precisa ter. Foram abordados assuntos ligados ao papel do controle social de ouvidorias públicas, a integridade e as novas tendências da administração pública municipal, as ferramentas tecnológicas de controle e acompanhamento de prestação de contas e a inovação no diálogo do controle interno com o Ministério Público. Estão aqui técnicos do Tribunal de Contas, promotores, contadores e toda uma parte para levar a forma correta deles prestarem conta, falando do SICOM, para que não haja penalidades lá na frente. Então, apresentando as contas como devem serem feitas, com certeza é de fundamental importância. Não ganha muito, o ganho é fundamental dessa forma para gerir os seus municípios. O nosso propósito é disseminar a cultura da transparência e da boa gestão pública, as boas práticas na gestão pública e afinar o trabalho do Ministério Público junto com os executivos locais. O Poder Executivo e Legislativo local tem que compreender que o Ministério Público é um grande parceiro na construção e execução das políticas públicas. Nós não somos tão somente órgãos fiscalizadores que estaremos permanentemente fiscalizando e trabalhando
com as prefeituras. O nosso propósito é trabalhar juntos. Para os novos prefeitos eleitos, essa foi a oportunidade de sair do evento com mais conhecimentos a serem aplicados durante os 4 anos da gestão municipal. Nós entendemos que a transparência de governo, o destino das verbas públicas, nós precisamos mostrar para a população que nós estamos fazendo o melhor possível na aplicação do recurso público. E na condição de primeiro mandato, é uma forma da gente estar aprendendo, né, e agregando mais conhecimento para melhor dirigir os recursos da cidade, né? E a Prefeitura iniciou um trabalho de higienização de locais públicos para conter o avanço do coronavírus em Araxá. A ação tem o objetivo de evitar a propagação da Covid-19 na cidade. Locais de grande acesso de pessoas, comunidades de saúde, hospitais, rodoviária, pontos de ônibus, praças e parques como o Cristo e o Barreiro estão sendo desinfectados. Na água foi aplicado o hipoclorito de sódio, 0,5%, solução comumente usada para a redução de contaminação por vírus, parasitas e bactérias. De acordo com a Prefeitura, este trabalho será permanente até o fim da pandemia. Você sabe o que é ventosa-terapia? Este é um procedimento que ficou popular no Brasil nos últimos anos. Utilizado para proporcionar mais relaxamento e benefícios para o corpo por meio da sucção de pele por copos especiais. Ficou curioso? O repórter Thalisson Oliveira foi até uma clínica de fisioterapia para conhecer mais sobre esses benefícios. Acompanhe. Muita gente que vê e não conhece pode se assustar logo de cara. Essa é a ventosa-terapia, um tratamento de medicina alternativa de origem chinesa. Quando o nadador Michael Phelps apareceu com essas manchas no corpo nas Olimpíadas de Pequim em 2008, muita gente se perguntou sobre o que se tratava. Inicialmente utilizada em atletas, a técnica se popularizou e passou a ser adotada também como uma alternativa para qualquer pessoa que busca bem-estar. O vácuo que faz quando a gente suga no local, na pele da pessoa, chama a circulação para aquele local. Entre as principais indicações ao procedimento estão o tratamento de dores e tensões musculares, relaxamento, principalmente para quem pratica atividades físicas, e inclusive para fins estéticos, como por exemplo o tratamento da celulite. Durante a aplicação, os copos podem ser utilizados no paciente, tanto de maneira fixa quanto em movimento. Existem várias formas de aplicação, né? Essa que a gente mantém no local, o que pode acontecer? Além de esteticamente ficar bem roxo no local, pode ser que fique o local um pouco dolorido pós-aplicação. Então, algumas pessoas preferem fazer o deslizamento, que aí não corre esse risco de ter o roxo e nem de ficar dolorido o local. Mas não tem perigo nenhum, não. É um dolorido só pelo local ter ficado muito tempo com uma pressão diferente. E aí, Jordânia, qual que foi a sensação? Realmente foi muito bom, a sensação de relaxamento. Eu tenho muitas tensões na região do trapézio, região lombar, e após a sessão de ventosa, fica muito mais relaxado, eu sinto muito menos dor. E eu fui convidado a conhecer os benefícios da ventosa-terapia. No início, é uma sensação um pouco estranha, com seu corpo sendo sugado. Mas depois, tudo fica relaxante, é uma sensação de completo bem-estar. Entre as principais contraindicações ao tratamento estão pessoas com queimaduras, trombose, flebite e outros distúrbios circulatórios. Fora isso, qualquer pessoa está liberada para sentir os benefícios da ventosa-terapia sem precisar ter nenhum medo das marcas características do procedimento. A gente escuta muita gente falar, né? Chega paciente também na clínica com medo do roxo, mas o que a ventosa faz realmente é o contrário, né? Porque ela relaxa a musculatura. Então pode fazer, que é bom para a saúde. Pode fazer tranquilo, que é muito bom. Todo mundo que faz gosta demais e volta, né? No próximo bloco, matrículas para as escolas municipais e estaduais estão abertas até a próxima semana. Você acompanha o novo editorial Raio X com Olavinho Drummond.
Semana Ilustrada volta já. Nas próximas décadas, o mundo tem um grande desafio: dobrar a produção de alimentos para atender à crescente população, ao mesmo tempo em que atua em harmonia com o meio ambiente. Nós, da Mosaic Fertilizantes, entendemos e abraçamos esse desafio para aumentar a produtividade no campo, a disponibilidade de alimentos no mundo e melhorar a realidade das comunidades onde atuamos. Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Se hoje a máscara esconde um sorriso, é no olhar que mostramos a esperança. E esse quebra-cabeça que parece faltar uma peça nos leva a entender o quanto ainda temos que cuidar de cada momento. A consciência é de todos, por você, por nós e por quem você ama. O coronavírus não acabou. As ações de hoje são responsáveis pelas consequências do amanhã. Viva por inteiro! Prefeitura Municipal de Araxá. Nosso compromisso é com você. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Cada um ajuda como pode. Tem gente como o motorista de ônibus que ajuda quem precisa se locomover. O farmacêutico que ajuda com os remédios. O gari que mantém a cidade limpa. Ou o policial que ajuda lá nas ruas deixando a gente seguro. E tem a nossa gente do Posto Ipiranga e da MPM que ajuda abastecendo esse pessoal. Que ajuda os professores e todos que estão trabalhando em casa. Que ajudam ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe, se cuida aí. E se precisar, pergunta lá. O abuso financeiro é a exploração imprópria e sem consentimento dos recursos dos idosos. Seja honesto e transparente ao lidar com o dinheiro dos mais velhos e fiscalize também a utilização destes recursos pelas instituições que o administram. Emily, tudo certo? Tudo certo, papai. Dessa vez eu pago. Prevenção. Violência, não. Realização Centro Júlio Dário. O Evandro é uma pessoa que veio de uma história muito sofrida. Ele talvez não sabia que essa arte taekwondo ia levá-lo para países, levando o nome de Araxá e o nome do taekwondo de Araxá também para fora do Brasil. Além dele gostar demais disso, ele tenta, com os projetos dele, estar resgatando outras crianças também, que é um propósito dele mesmo. Ele desenvolveu essa sensibilidade, essa percepção de que todo mundo merece uma oportunidade. O Evandro não tem ideia de quantas crianças ele tirou, talvez, de uma situação perigosa. Quando você faz isso com emoção, quando você faz isso verdadeiramente, quando você gosta, você direciona e você muda também as pessoas. E as matrículas para a rede municipal e estadual de ensino estão abertas até a próxima semana em Araxá. Quem traz mais detalhes é o repórter Thalisson Oliveira, que conversou com a secretária de Educação, Zuma Moreira. As matrículas na rede de ensino poderão ser feitas até o dia 12 de fevereiro. Ao meu lado, a secretária de Educação, Zuma Moreira, que vai detalhar um pouco mais sobre esse procedimento. Zuma, este ano as matrículas vão ser no modelo online ou presencial. Como que vai ser este procedimento? Já foi realizado o sistema de cadastramento escolar, que é o Sistema Único Integrado do Estado. Então, a partir de agora, de 1º até o dia 12, os pais deverão procurar as escolas para fazer a matrícula do seu filho. Ele já sabe qual escola foi selecionada para o seu filho, uma vez que já foi publicada a lista, mesmo no site do SUSEM e assim como nas portas das escolas. Então, agora é o momento de organizar os documentos, procurar a escola e realizar a matrícula do seu filho. E o sistema abrange só as escolas municipais ou as estaduais também? O sistema é único, tanto das escolas estaduais quanto das escolas municipais. O município se encarregou principalmente do nosso cadastro a questão do ensino fundamental, do ensino infantil, e o ensino fundamental e o ensino médio, nós seguimos o mesmo cadastro do Estado. E cada pai, cada aluno vai ter 3 opções de escola? Como que funciona essa questão?
Na verdade, quando ele faz o cadastro, né, ele é direcionado para 3 escolas. E dentro dessas 3 escolas, que são mais próximas da residência, sistema de zoneamento, o sistema separa uma escola, né, ele vai ter a opção de... aparece 3, mas, na verdade, ele é direcionado para uma, e essa escola para a qual ele foi direcionado, já está fixado esses nomes nas portas das escolas e no sistema que ele pode buscar. E quem mudou de endereço e não fez a atualização, tem alguma chance de ter algum problema em relação a isso? Sim, até uma questão que os pais vão ter que acostumar a atualizar, né, o endereço na escola, porque o sistema puxa do endereço que está cadastrado. Então, hoje, o que ele pode fazer? Ele pode esperar essa matrícula, né, inicial, procurar as unidades mais próximas da sua casa posteriormente, assim que sair as vagas remanescentes, e tentar resolver a situação, porque agora já foi destinada à escola onde o seu filho deverá estudar, baseado no endereço que estava cadastrado na escola. Se os pais não quiserem nenhuma das escolas indicadas, ele tem uma chance de mudar, aguardar as vagas remanescentes? Sim, a partir do dia 25, né, sairá uma nova lista com aqueles nomes daqueles alunos que não foram contemplados nessa lista inicial, e a partir do dia 25 de fevereiro também abrirá a questão das vagas remanescentes, que são as escolas onde ainda tem vaga, que de repente atende, né, a necessidade específica do pai. E quanto à educação infantil? O município que está cuidando, é uma exclusividade do município cuidar dessas vagas? Sim, né, até 5 anos é do município. E o município também seguiu o mesmo padrão do Estado, né, da questão do cadastro, por zoneamento e todos aqueles critérios que estão previstos. Obrigado, Zuma. E para ter acesso à lista completa de documentos, as pessoas podem procurar as escolas ou entrarem no site www.cadastroescolar.mg.gov.br. Mesmo com a crise financeira, as aplicações na caderneta de poupança bateram recorde em 2020. Uma das explicações são os depósitos do auxílio emergencial que movimentou esse tipo de conta. Tem 20 anos que a Marli guarda um dinheirinho na poupança. Com muita disciplina, deu para fazer uma reserva. Eu tenho uma meta, eu chego a uma certa quantia, eu falo, não, essa aí tem que ficar, que essa minha reserva não vou mexer. Minha reserva está lá quietinha. A poupança é a aplicação financeira mais utilizada pelos brasileiros e ela surgiu antes mesmo de o país ser uma república. Foi em janeiro de 1861. Na época, Dom Pedro II assinou o decreto criando a Caixa Econômica Federal e a caderneta de poupança, uma iniciativa inédita que dava garantia do governo imperial de que o dinheiro seria devolvido com juros quando o dono quisesse. Na época, a anotação era feita em pequenos cadernos, por isso o nome caderneta. A aplicação aceitava depósitos feitos por pessoas escravizadas, o que ajudou algumas a juntarem dinheiro e comprarem suas cartas de alforria. O rendimento era de 6% ao ano. Ao longo dos anos, a regra da taxa de juros foi mudando. Em 1915, fica decretado que o governo é quem definirá as taxas. Neste mesmo ano, mulheres casadas foram autorizadas a abrirem suas cadernetas, mas se o marido se opusesse, o direito era negado. Em março de 1990, um episódio dramático. Durante o governo Collor, acontece o confisco de poupanças. Muitos brasileiros perderam investimentos de uma vida. Passado o trauma, o brasileiro retoma a confiança na aplicação. Em 2020, um recorde, são 20 bilhões de reais na captação líquida, a maior da série histórica. É um reflexo da própria pandemia e do comportamento dos consumidores frente a essa incerteza tão alta com relação a emprego, com relação à própria saúde mesmo, né, as medidas que estão sendo tomadas ao longo desse período inteiro. Então, os consumidores, eles inicialmente passaram a ficar muito preocupados e aí restringiram muito o consumo deles de bens e serviços e aí passaram a poupar de forma preventiva. Mas será que a poupança é mesmo uma boa opção de investimento? Muitos especialistas em finanças afirmam que não. Isso porque o rendimento atualmente é muito baixo. Em 2020, a poupança rendeu 1,4% ao ano, menos que a taxa de juros, o que na prática significa perda do poder de compra do dinheiro investido. Aos poucos, outras opções despertam a atenção do brasileiro. Patrícia investiu muitos anos na poupança, mas agora prefere aplicações mais rentáveis. Pesquisando, eu descobri a renda fixa, que é o Tesouro Selic, que eu deixo lá para uma reserva de emergência.
E também eu invisto no pré-fixado, onde eu só posso tirar o meu dinheiro naquela data e com isso o meu dinheiro vai rendendo lá bem mais do que na conta poupança, sem eu precisar trabalhar nele. A Caixa Econômica Federal ampliou para 6,5 bilhões o volume de crédito rural disponível para o primeiro semestre. O valor representa um crescimento de 20% em relação ao ano agrícola anterior. Entre as modalidades contempladas nas linhas de crédito rural do banco estão o financiamento da Safra Verão 2021-2022, empréstimos para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, para o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural e para investimentos no campo. Segundo a Caixa, as principais culturas financiadas serão soja, milho, algodão, arroz, feijão, mandioca e café, bem como atividades pecuárias. Desde 2013, a Caixa atua na concessão de crédito rural e em 8 anos o banco emprestou 44 bilhões a 52 mil empreendimentos rurais. E fique agora com um novo editorial Raio X com Olavinho Drummond. A importância internacional do metal nióbio é incontestável. É possível encontrá-lo em praticamente tudo junto ao aço, fazendo-o assim mais nobre ainda. Verdade, verdade, verdade. É a nossa querida Araxá que guarda reservas enormes de centenas de milhões de toneladas, com capacidade de atender quase a totalidade da necessidade mundial. Vamos lá. A Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, a CBMM, explora em alta tecnologia esse imenso patrimônio natural. Ato contínuo, por acordo firmado com o Estado de Minas Gerais, 25% desses dividendos operacionais são direcionados para a Codemig, empresa estatal que tem o mais absoluto comando de onde investir essa dinheirama toda. E quem manda na Codemig? O governo de Minas, ou seja, o senhor governador Romeu Zema Neto. E é aí que começa o X do raio-x. Vocês sabem quanto dessa fortuna, bilhões e milhões de reais, retornam para Araxá? Pouquíssimo, minha gente. Praticamente nada. Esses recursos são espalhados por Minas Gerais afora e a nossa cidade fica com migalhas. Logo aqui, de onde sai tanta riqueza. Mas o grande diferencial dessa história é que agora nós temos um governador araxaense, nascido e criado aqui, que pode tranquilamente sanar esse quadro de injustiça. Senhor governador Romeu Zema Neto, por que não direcionar merecidamente, vale frisar, merecidamente, uma boa parte desses recursos para Araxá? Não é privilégio, não. É justiça. Senhor governador, por que não investir, por exemplo, 30% desses dividendos na nossa educação, na nossa saúde, na nossa segurança pública de Araxá? Governador Romeu Zema Neto, com todo respeito, pense nesse binômio: merecimento e justiça. O raio-x voltou e voltou para ficar. Obrigado, obrigado, obrigado. E o Semana Ilustrada fica por aqui. Outras notícias você pode acompanhar o nosso portal online diariosintonia.com.br. Um ótimo fim de semana para você e fique agora com o Café Sintonia. Tchau! Semana Ilustrada. Apoio
Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Em que ano Araxá se tornou vila? A. 1898, B. 1889 ou letra C. 1831? A resposta certa é a opção C, 1831. Após o movimento efetuado pelos moradores, o julgado de Araxá foi elevado à vila em 13 de outubro de 1831, sob a condição de o povo edificar às próprias custas o fórum e a cadeia pública. Foram realizadas eleições para a formação da primeira Câmara Municipal. E os seus membros e agentes do Executivo iniciaram suas atividades após o ato de posse, que ocorreu em 7 de janeiro de 1833. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Café Sintonia. Cidade. Apoio Cornélios Academia, faz bem a você. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que governou o Brasil entre janeiro de 1995 e dezembro de 2002, é natural de qual cidade brasileira? Letra A, São Paulo. Letra B, Rio de Janeiro. Letra C, Curitiba. A resposta certa é a letra B. Fernando Henrique Cardoso é natural do Rio de Janeiro em 1931. À época, a cidade era a capital do Distrito Federal. Fernando Henrique Cardoso foi o 34º presidente da República Federativa Brasileira e o primeiro presidente reeleito democraticamente. Café Sintonia. Cidade. Apoio Cornélios Academia, faz bem a você. Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós. A força desse amor nos invadiu. Com ela veio a paz, toda a beleza de sentir. Na noite do
meu coração só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei.